os dois poderes, lambendo a terra, aclamem o grande vencedor desta guerra. Este é um trecho de uma canção que foi composta para Plínio Corrêa de Oliveira. Os dois poderes seriam a Igreja e o Estado, e o grande vencedor desta guerra seria o próprio Plínio Corrêa de Oliveira. O professor afirmava que essa era uma canção blasfema, que fazia parte do culto a Plínio. Canção blasfema porque a Igreja não pode pedir perdão a ninguém. Cristo, que é o chefe da Igreja. Era inevitável, portanto, haver um choque entre o culto que era prestado a Plínio e o pensamento de Plínio e o professor Orlando. Se você se interessa pela história do catolicismo recente no Brasil e quer conhecer um pouco mais da TFP, Tradição, Família e Propriedade, sociedade que foi fundada por Plínio Corrêa de Oliveira e que deu origem aos arautos do Evangelho, assista esse vídeo. Cruzados nós somos da Santa Religião, católicos somos, fiéis à religião. Salve Maria, meu nome é Margarida Pérez, sou de João Pessoa, na Paraíba. Gostaria de cumprimentar a Associação Cultural Monfort, na pessoa do seu presidente, professor Alberto Zucchi, e agradecer pelo auxílio em nosso apostolado pela Missa Antiga na Paraíba. Que Deus lhes pague por tudo que tem feito pela propagação da Missa Antiga. Nossa Senhora das Neves, rogai por nós. Salve Maria, Dona Margarida, salve Maria a todos os nossos amigos de João Pessoa, salve Maria a todos aqueles que acompanham as nossas lives, os nossos vídeos, as nossas publicações, aos nossos amigos que estão espalhados por todo o Brasil. Salve Maria para aqueles também que simplesmente acompanham o nosso site e leem as nossas publicações. Agradeço muito as generosas palavras da Dona Margarida, ela que é de João Pessoa, e é um grupo muito querido pelo professor Orlando. Lá em João Pessoa, anualmente nós realizamos um congresso Monfort, que é organizado por esses nossos amigos. Sempre um congresso muito bom, com temas de atualidade e no qual comparece sempre uma boa quantidade de pessoas. Se Deus quiser, o ano que vem nós lá estaremos de novo. Bem, esse vídeo é a segunda parte de um vídeo que fala sobre o rompimento do professor com a TFP. Nós criamos uma nova playlist dentro do canal da Monfort chamada Crônicas do Combate Católico. Essa é a segunda parte de uma primeira crônica que trata deste rompimento. Na primeira parte, que é a primeira crônica, nós explicamos quais são os motivos que nos levaram a fazer esta playlist. Aqueles que quiserem podem assistir essa primeira crônica que está aí no nosso canal. Nessa primeira parte também nós comentamos como é que começou a saída do professor dentro da TFP. E esse período abrangeu o ano de 1979 até 1981. E esse combate contra os erros da TFP se iniciaram quando o professor Orlando soube do culto que era prestado a Plínio e a Lucília. Tratava-se de um culto que era restrito, era secreto e restrito a algumas pessoas dentro da TFP. Esse culto, assim que o professor soube, procurou o Dr. Plínio. O professor imaginava que o Dr. Plínio não saberia e apresentou, porque ele estava errado, apresentou os motivos, e o Dr. Plínio então se mostrou espantado e colocou a culpa do culto no João Clá, atual Monsenhor João Clá, dizendo que era o João Clá que tinha feito tudo aquilo, né? E depois desta reunião, muita coisa mudou dentro da TFP. O culto aparentemente tinha desaparecido e as loucuras que o João Clá costumava falar sobre o Dr. Plínio também cessaram. Mas algum tempo depois, alguns meses depois, tudo começou a voltar à tona e o culto começou a se propagar
novamente. Portanto, ficou claro que o Plínio sabia do culto e com ele concordava. Para se ter uma ideia desse culto, eu queria ler aqui, vocês têm muitos fatos no livro da Gnose Burlesca, da TFP e dos Arautos do Evangelho. Lá o capítulo, a quinta parte, que é a descrição de um delírio, que conta muitos fatos desse culto. Eu peço só licença para ler só aqui o que é a epígrafe desse capítulo, que é um texto de Átila Cinque Guimarães, que é uma pessoa que publicou um trabalho contra o professor, dizendo que não havia culto na TFP, ou que o que havia de culto seria legítimo. Vejam só o que diz Átila Cinque Guimarães. O grande Moisés, com sua sarça ardente no alto do Sinai, não me faz inveja, pois se ele ali se relacionou com Deus durante 40 dias, eu me relacionei com o Dr. Plínio há 33 anos. Em tais relações, vejo mais a presença divina do que ele ante o sagrado arbusto. E guardo a esperança de ainda vencer o profeta nessa tertúlia, quando eu passar do atual degredo para a pátria. Quer dizer, uma frase completamente absurda e simplesmente maluca, que mostra claramente, então, o ambiente que havia na TFP em relação a esse culto. Mas aqui no capítulo, nessa parte 5, tem muitas outras informações sobre o culto. O livro pode ser adquirido na livraria Montfort, cujo o endereço, o link, está na descrição deste vídeo. Bom, o professor, então, diante do retorno do culto, pensou em deixar a TFP. E por que muita gente não deixava a TFP vendo essas loucuras? Por duas razões. A primeira delas era por um escrúpulo. Se pensava, havia essa ideia dentro da TFP, que a TFP era o único movimento que resistia ao comunismo no Brasil. E que se a TFP fosse fechada, o comunismo dominaria o Brasil. Puro engodo, feito pelo Dr. Plínio. Em segundo lugar, havia uma razão, vamos dizer assim, doutrinária. Então, primeiro tinha os escrúpulos e havia essa razão doutrinária. O Dr. Plínio havia se atribuído uma inerrância. Ele dizia que ele não poderia errar. Portanto, se o Dr. Plínio aprovava o culto, era sinal que esse culto estava correto. Se o Dr. Plínio apoiava as loucuras de João Clar, era um sinal claro que as loucuras não seriam loucuras. Eu vou dar rapidamente dois exemplos da inerrância como era encarada dentro da TFP. O primeiro deles, o Dr. Plínio deu uma reunião onde afirmava que Roma, o Castelo de Sant'Angelo e o Vaticano estariam cada um de um lado do Tibre. No final da reunião, o rio Tibre, que corta Roma. No final da reunião, o professor disse para uma pessoa que o Dr. Plínio havia se enganado, que ambos estavam do mesmo lado do Tibre. A pessoa então respondeu que não acreditava no professor e que preferia acreditar em Dr. Plínio. O professor respondeu: bom, você não precisa acreditar em mim. Olha o mapa depois da cidade, você vai ver. É o que o rapaz respondeu: não, eu acredito mais no Dr. Plínio do que acredito no mapa. Um outro exemplo, numa certa aula, o Dr. Plínio, uma palestra, o Dr. Plínio estava elogiando as cores dos faróis de São Paulo. Então ele dizia: veja aquele vermelho, que magnífico. Veja aquele dourado, que magnífico. Veja aquele azul, como era bonito. A cor do farol não é azul, a cor do farol é verde. Mas ninguém tinha coragem de dizer para o Dr. Plínio que ele havia se enganado na cor, porque o Dr. Plínio era inerrante. O professor, diante de tudo isso, tinha pensado simplesmente em deixar a TFP. Mas depois dele rezar e pensar um pouco e conversar, ele viu que se ele saísse da TFP, muitas pessoas que estavam sendo enganadas acabariam permanecendo dentro do erro da TFP. Além disso, ele pensava que talvez o Dr. Plínio tivesse sido levado a estes erros pelo João Clar, tivesse entusiasmado com a questão do culto, com o entusiasmo que muitos jovens apresentavam e que, portanto, o Dr. Plínio poderia ser corrigido. Então, o professor se dispôs a ficar na TFP e combater esses erros. E de que maneira ele pensou em combatê-los?
ele viu que, como eu disse, a inerrância era a base deste culto ao Dr. Plínio. Então, o que o professor pensou? Se eu mostrar um erro, de preferência um erro doutrinário muito claro de Plínio, a inerrância pode cair por terra. Bom, naquela época, o professor estava estudando as duas correntes da história, a gnose e o panteísmo. Esse é um tema muito longo, é um pensamento muito importante que foi desenvolvido pelo professor e que está no livro do antropoteísmo, né? A religião do homem, que também tem na livraria da Montfort. Tá? Bom, ele estudando essas duas correntes, ele via que o romantismo alemão ele tinha a gnose e os românticos eram gnósticos. Ele viu então, constatou que os românticos haviam se aproximado de uma beata, né? uma vidente chamada Ana Catarina Emmerich. Essa Ana Catarina Emmerich, segundo dizem, tinha visões e dela se aproximou um romântico conhecido chamado Clemens Brentano. Então esse Clemens Brentano supostamente ficava do lado dela, anotando essas visões e acabou redigindo 4 livros, são livros grandes, chamados Visões e Revelações de Ana Catarina Emmerich. Todas essas visões elas estão encharcadas de romantismo. A tese central dessas visões é chamado germe da bênção. O germe da bênção seria uma matéria que teria sido retirada de Adão antes dele cometer o pecado original. O pecado original teria sido uma relação entre Adão e Eva. Esse germe, então, esse pedaço de matéria teria sido colocado em Abrão, que foi sendo transmitido de geração em geração até chegar a Nossa Senhora, e esse germe da bênção, essa matéria que teria dado origem ao corpo de Nosso Senhor. Por isso que Nosso Senhor seria concebido sem pecado original. Claro, uma tolice enorme. Eu ia dizer, precisava ser alemão para acreditar numa coisa dessa, mas está cheio de gente que não é alemão, tem francês, espanhol, brasileiro, muita gente que acreditou nessa tolice. Bom, o professor acabou até escrevendo a tese de doutorado dele a respeito desse assunto. Tá? Também aqui na descrição do link eu vou deixar a referência da tese para aqueles que quiserem ler, e ali tem muito detalhado os traços gnósticos e cabalistas de Ana Catarina Emmerich. Acontece que Plínio sempre aprovou as visões da Catarina Emmerich nas suas reuniões e aprovava assim com muito entusiasmo. Em muitas reuniões ele pegava trechos do livro da Catarina Emmerich para ler e comentar. E muitas das teses do Dr. Plínio estavam baseadas em Ana Catarina Emmerich. Né? Até a ideia de que Dr. Plínio não teria o pecado original tinha sua base lá na Catarina Emmerich. Bom, então o professor pensou e falou, bom, aqui está o erro que se eu demonstrar, a inerrância acaba caindo por terra. O professor então pede uma conversa com o Dr. Plínio, aí ele apresenta essa ideia dele das duas correntes da história, o Dr. Plínio vai ouvindo com um certo interesse, até que ele chega no romantismo alemão, fala do Clemens Brentano e aí fala dos erros da Catarina Emmerich. Quando ele fala dos erros da Catarina Emmerich, o Dr. Plínio fica preocupado, olha com um olhar de fúria contra o professor, mas ele acaba se contendo e o professor então mostra alguns dos erros da Catarina Emmerich e o Dr. Plínio fica espantado de ter aqueles erros lá. O Dr. Plínio já mais ou menos percebia aonde o professor poderia chegar. E nessa ocasião, então, o professor entrega uma lista de 100 erros que ele tinha achado já na Catarina Emmerich, erros doutrinários, heresias, bobagens, erros históricos, que estavam nesses livros da Catarina Emmerich. O Dr. Plínio então pega a lista e diz, professor, eu não tenho tempo de ler isso, eu não tenho como estudar, então eu vou nomear uma pessoa para ela conversar com você a respeito disso, para que vocês estudarem. E ele nomeia um tal de Dumas. Esse Dumas, na realidade, fazia parte da Sempre Viva. A questão da Sempre Viva está aqui no livro da Gnose Burlesca e mais para frente eu vou tratar dela. O Dumas, na Sempre Viva, tinha o nome de Plínio Lourenço.
e nomeia ele para discutir e conversar com o professor. Bom, passa algum tempo, o Dumas então escreve para o professor dizendo que quer fazer uma discussão por escrito, que o professor era muito ágil no pensamento, ele se tinha constrangido, o Dumas tinha uma certa dificuldade de se expressar, né? E propõe então que a discussão seja feita de forma por escrito, o que, claro, levaria muito mais tempo. O professor pensava numa conversa resolver o problema. Aí o Dumas disse que leu o texto os 100 erros do professor, mas não queria discutir sobre os 100 erros, porque afinal de contas, tantos católicos tradicionais tinham elogiado os textos da Catarina Emmerich, que o problema devia ser na tradução do espanhol, que era o texto que a gente lia aqui no Brasil. Não haviam as visões de Catarina Emmerich em português, agora parece que tem já algumas. Mas então o Dumas diz, olha, o problema deve estar no texto em espanhol. O professor então pegou a carta do Dumas, aceitou fazer a discussão por escrito, mesmo a contragosto, e respondeu para o Dumas que na realidade o que se lia na TFP, o que todo mundo lia, era o texto em espanhol, não era o texto em francês que católicos tradicionais teriam atestado que eram bons. Entre esses católicos estava o Dom Guéranger, muito conhecido, e um outro, o Monsieur de la Suisse, que era um jesuíta. Bom, mas o professor dizia, eu gostaria que você responda dizendo, eu gostaria que você manifestasse sobre os 100 erros que eu escrevi. São erros ou não são erros? E o professor respondeu dizendo que, em todo caso, iria procurar o livro em francês, né? O Dumas, então, responde dizendo que até que fosse achado o livro em francês, ele se recusava a discutir os erros. É claro que o Dumas sabia que não havia como defender aqueles erros da Catarina Emmerich que o professor havia apontado. Mas o Dumas, então, ele não queria ir atrás do livro francês. Ele não disse, olha, professor, pode deixar que eu vou pedir para alguém trazer o livro em francês. Ele simplesmente queria ganhar tempo para que talvez a discussão caísse no esquecimento, ele colocasse um problema que o professor não teria como resolver, e aí daria como certo que a inerrância se mantinha. O professor, então, foi atrás do livro em francês. Naquele tempo, nós estamos falando aqui do ano de 1981, 82, não tinha internet. Para trazer um livro da França não era fácil, não existia esse livro aqui no Brasil. O professor então pediu para um aluno dele, que estava morando na França, para ir atrás do livro. Até para escrever por aluno não era assim uma coisa tão simples. As ligações tinha que marcar hora para serem feitas. O aluno então se prontificou a procurar o livro. E é claro, ele fazia outras coisas além de procurar o livro. Mas enfim, acabou achando a versão francesa da Catarina Emmerich e avisou o professor. Mas não estava no local onde estava esse aluno. O aluno estava em Paris. Então, pelo correio, ele encomendou o livro, mandaram o livro, chegou em Paris e pelo correio tinha que vir para o Brasil. Naquele tempo, tudo isso era demorado. Eu acredito que todo esse processo levou entre 3 e 4 meses para, enfim, o livro chegar aqui no Brasil. E com isso, a discussão estava parada. Bom, quando chegou o livro, o professor imediatamente leu e fez uma constatação tremenda. O texto em francês era pior que o texto em espanhol, né, em castelhano. Por quê? Porque o leitor espanhol normalmente era mais conservador que o leitor francês. E tinha mais. Nesse livro havia uma constatação feita por Dom Guéranger, que o Dumas havia elogiado, de que as visões da Catarina Emmerich pareciam baseadas na Cabala, que é um livro judaico e gnóstico. Rapidamente o professor redigiu uma carta então para o Dumas, mandou mostrando que havia os erros também na edição francesa e pedindo para que o Dumas então aceitasse
que na Catarina Emmerich haviam erros contra a fé. O Dumas, ao invés de reconhecer isso, respondeu dizendo que precisava se questionar a edição do livro que o professor tinha arrumado. Será que aquela edição não era uma edição que haveria alguma deturpação? Bom, diante disso, é claro que a discussão não podia continuar. O professor voltou a procurar o Dr. Plínio, relatou para ele tudo o que tinha acontecido, mostrou o texto, as cartas, e o Dr. Plínio foi obrigado a concordar que aquela discussão era infrutífera. Então o Dr. Plínio se dispôs a ele ouvir o que o professor tinha a dizer sobre a Catarina Emmerich e começou a marcar reuniões com o professor. Bom, a primeira reunião que ele marcou iria se iniciar à meia-noite. Não errei a hora. Me confundo com hora, dia, mas aqui eu não errei. É meia-noite. E ele marcou para ser realizada numa sede que era no mesmo prédio onde ele morava, na rua Alagoas. Ele morava no primeiro andar, essa reunião seria no segundo andar, que era uma sede muito pouco frequentada. Era um dormitório, praticamente, de alguns mais velhos da TFP, que nessa hora estariam dormindo lá nos seus quartos. Eram umas 2 ou 3 pessoas que moravam nessa casa. Bom, a reunião começou meia-noite, pode imaginar, parece filme desses macabros, né? De espionagem, meia-noite, o que vai acontecer lá? Mas enfim, o professor começa expondo os erros da Catarina Emmerich, que até começa contando a vinda do Brentano e a vida da Catarina Emmerich, que são coisas escandalosas, e começa a tratar dos erros, e no começo o Dr. Plínio começa a procurar alguma interpretação boa para aquilo que o professor diz, né? Então Plínio, que era o católico, o radical, que não tinha receio de apontar erros doutrinários em ninguém, da forma mais subjetiva possível, porque ele via que condenando a Catarina Emmerich a inerrância cair, começa a tentar achar interpretações completamente subjetivas para o que a Catarina Emmerich afirmava. Mas depois de 1 hora de reunião, o Dr. Plínio viu que não tinha como contestar, era uma avalanche de erros. Então ele mudou a forma dele se comportar durante a reunião e começou a apoiar aquilo que o professor estava falando. Essa primeira reunião vai terminar às 2 horas da manhã e o professor estava só no começo. Então marcaram uma segunda reunião no mesmo local e no mesmo horário. Bom, foram 7 reuniões dessa forma. Mas a partir da segunda reunião, a posição do Plínio mudou e ele mesmo tomava a iniciativa de condenar os erros da Catarina Emmerich. Em muitas ocasiões, o professor perguntava: Dr. Plínio, isso não é heresia? Dr. Plínio, isso não está errado? E o Dr. Plínio confirmava. Além do que, como eu disse, o próprio Dr. Plínio tomava a iniciativa de criticar. Bom, na 7ª reunião, né, então vocês tiveram aí umas 14 horas de reunião, o professor que falava muito, o Dr. Plínio mais escutava e concordava com o professor, fazia algum adendo, mas era sobretudo o professor que falava. No final da 7ª reunião, entrou a questão da inerrância. Então, o Dr. Plínio, vendo, claro, ele tinha apoiado a Catarina Emmerich, ele comenta que, diz professor, bom, aqui se levanta como é que fica a questão da minha inerrância. Eu não sou obrigado a adivinhar um texto gnóstico oculto por trás dessas visões. Na realidade, a gnose podia estar escondida por trás da Catarina Emmerich, mas os textos da Catarina Emmerich tinham muitos erros claros. E, de fato, a inerrância ia cair por terra. O professor, então, perguntou para o Plínio no que se baseava a inerrância dele. E o Dr. Plínio, então, acabou respondendo que se baseava num texto de Cornélio Lápide. Cornélio Lápide, um padre, filósofo, muito conhecido, teólogo, e o Dr. Plínio citou um raciocínio que Cornélio Lápide teria feito. O raciocínio era o seguinte: um homem de grande sabedoria é de se esperar que não erre. Ele, Plínio, tinha grande sabedoria, logo ele era inerrante. O professor, então, contestou o Plínio e disse: olha, me desculpe, mas aqui não é isso daqui é um sofisma.
Porque a conclusão deveria ser, é de se esperar que o senhor não erre, não que o senhor seja inerrante. São duas coisas bem diferentes. O doutor Plínio novamente olhou com muita fúria para o professor e procurou se recompor e disse, mas eu achava que em teologia se esperar que não erre é a mesma coisa que inerrante. Um verdadeiro absurdo. O doutor Plínio via que a inerrância dele ali estava se esvaindo como se fosse uma nuvem de fumaça, ou então um castelo de areia que estava se dissolvendo. O professor pediu para o Plínio, então, se ele poderia mandar aquele texto para ele, que o professor gostaria de conhecer. O Plínio aproveitou para dizer que mandaria para o professor e disse para ele, bom, então você poderia me ajudar a fazer uma análise sobre a minha inerrância para ver no que cabe e no que não cabe? É claro que o professor aceitou e eles encerraram a conversa. O professor até saiu contente, imaginando que o Dr. Plínio tinha ficado abalado na questão da inerrância. Mas na realidade foi só uma desculpa dada pelo Plínio, que se vendo numa situação muito difícil, né, quis encerrar a reunião para depois ver um jeito de continuar enganando o professor. Mas ao final da reunião, Plínio prometeu que iria condenar a Ana Catarina Emmerich e disse, isso não pode ficar para as calendas gregas. Mas, disse o Dr. Plínio, nós precisamos fazer isso com muito cuidado para não produzir escândalo dentro da TFP. Muito curioso, né? A TFP, que não hesitava mesmo em atacar até o Papa quando havia um erro doutrinário, quando se tratava da Catarina Emmerich, que precisava ser feito com muito cuidado, porque afinal de contas o guru da TFP tinha elogiado, então ia causar escândalo essa condenação. O correto, é claro, era Plínio dizer, bom, na próxima reunião eu condeno a Catarina Emmerich. O professor pensava que agora talvez houvesse um progresso e uma mudança real de Plínio. Mas passou algum tempo, o texto não vinha, o culto continuava e nada da condenação da Catarina Emmerich. O professor se reuniu então com alguns dos alunos dele mais próximos e manifestou o desejo de deixar a TFP. Mas logo se apresentaram as questões de escrúpulo. Ah, será que não é pecado a gente sair e deixar a TFP? E aí, numa conversa, se pensou em consultar Dom Maier. Dom Maier já havia deixado a TFP e ninguém sabia direito o que havia acontecido. Tempo mais tarde, Dom Maier vai acusar a TFP de ser uma seita. Dom Maier costumava vir para São Paulo e nessa ocasião ele se hospedava na paróquia do sobrinho dele, que é uma igreja ali no bairro do Paraíso. Numa dessas ocasiões, o professor ficou sabendo que Dom Maier estava em São Paulo, ele com alguns alunos procuraram então Dom Maier e relataram o que tinha acontecido. Depois perguntaram, Dom Maier, é pecado sairmos da TFP? É claro que a resposta de Dom Maier foi uma gargalhada, porque contra o escrúpulo, das melhores coisas que existe, é a gargalhada. E Dom Maier disse que evidentemente que não era, né? E diante do que tinha sido comentado, ele até recomendava que se deixasse a TFP. Ele então perguntou se algum daqueles que estavam lá, tinham várias pessoas, tinham feito votos ao Dr. Plínio. Dentro da TFP, muitas pessoas faziam votos ao Dr. Plínio. Ali ninguém tinha feito, mas ele fez questão de afirmar que esses votos não tinham nenhuma validade canônica. Isso é uma coisa que, um sistema que muitos desses grupos católicos, até grupos católicos conservadores fazem. Levam os seus membros a fazer votos, esses votos não têm validade canônica, mas servem para segurar as pessoas dentro dos movimentos. Quando a pessoa está pensando em sair, vem o superior e diz, olha, você tem voto, hein? Se você sair, você vai cometer pecado mortal. Infelizmente, com isso, o Vaticano se preocupa muito pouco. Bom, então tudo está terminado a reunião, tudo estava definido. A inerrância de Plínio era uma fraude,
Plínio se recusava a condenar a Catarina Emmerich e não havia nenhum pecado em deixar a TFP. A decisão da saída estava tomada. Mas logo depois da reunião e dessa decisão, um aluno mais velho do professor, que estava participando de todas essas conversas, resolve por iniciativa própria, sem consultar os outros, e conversar com Plínio. E avisa o Plínio que o professor pretendia sair da TFP. E o que tinha levado ele a sair da TFP era a questão da Catarina Emmerich. Além disso, ele havia conversado com uma pessoa que havia dado razões para o professor sair da TFP e tinha falado a respeito da TFP. Mas essa pessoa não quis contar quem que era nem o que tinha sido conversado, porque ele também tinha prometido a Dollmayer que ficaria em silêncio e não contaria a conversa com Dollmayer. Plínio ficou muito preocupado com isso e respondeu para essa pessoa avisar o professor que ele estava disposto a conversar com a Ana Catarina Emmerich, sobre a Catarina Emmerich, desde que antes o professor dissesse quem era essa pessoa com quem o professor tinha conversado e que tinha feito acusações e quais eram as acusações. Esse aluno, então, passou a ser um intermediário entre o Plínio e o professor. Na realidade, do lado do Plínio, quem conversava era o João Clá, que ia conversar depois com o Plínio. João Clá, atual Monsieur João Clá, fundador dos Arautos do Evangelho. O professor, quando recebeu essa informação, que o Plínio estava disposto a mais uma conversa sobre a Catarina Emmerich, o professor se dispôs a ir conversar. Né? Mas disse, não tem cabimento essa história aí de saber quem é o acusador, qual é a acusação. O professor respondeu, a acusação é Plínio não condena a Catarina Emmerich. O acusador era ele, Orlando Fedeli. Esse aluno professor, então, levou a resposta do professor para o João Clá. O João Clá transmitiu para o Plínio e voltou a resposta. Não, sem ter dizer quem é o acusador. E o Plínio aumentava. Ele queria saber todos os detalhes da acusação. Porque se não contasse todos os detalhes da acusação, dizia o Plínio, podia ser que na reunião o Dr. Plínio ficaria numa situação difícil, sem saber como responder às acusações do professor. Era claro para nós que havia alguma coisa de oculto na vida do Plínio, que ele tivesse medo que o professor tivesse descoberto. Então, antes ele queria saber o que o professor sabia. Talvez ele tivesse medo da Sempre Viva, tivesse medo das muitas coisas que ele fez de forma oculta. Mas naquele tempo o professor não sabia de nada disso. O professor insistiu que o acusador era ele, que a questão que ia ser tratada era a Ana Catarina Emmerich. E o Dr. Plínio não aceitava recebê-lo. O Dr. Plínio chegou ao ponto de mandar falar para o professor que ele então poderia se confessar com o cônego Vilac, que era um padre que atendia a TFP. E que o cônego então saberia dizer para o Dr. Plínio se seria conveniente ou não o Plínio receber o professor Orlando. Uma coisa simplesmente inacreditável, porque era uma insinuação que o cônego daria alguns elementos desta confissão para o Dr. Plínio, para ele poder julgar se devia ou não receber o professor. Por aí mostrava o desespero em que Plínio se encontrava. O professor disse que não, e então, um dia, era o dia 31 de maio de 1983, o professor estava com vários alunos na sua casa, um deles esse que estava servindo de intermediário, e ele fez uma ligação. Do outro lado da linha estava o João Clá. Houve então, da parte do professor, um ultimato, que ou o Dr. Plínio recebia ele para tratar finalmente de forma definitiva da Catarina Emmerich, ou eles estariam rompidos. E o João Clá mandou dizer que isto só seria possível se o professor contasse com quem ele conversou e desse todos os elementos da acusação. O professor então disse que estavam rompidos e aí se desligou da TFP. Neste dia, 31 de maio, o dia que vários dos alunos que estavam ali presentes, eles tinham feito a consagração à Nossa Senhora, alguns anos antes. Então, terminado o telefonema, nós rezamos o credo, rezamos um texto e recitamos a consagração. Mas ainda haveria a cereja aí no chantilly do lado contrário. A última encenação, a última mentira de Plínio, enquanto o professor se desligava da TFP.
Plínio foi para uma sede da TFP, onde supostamente haveria um encontro, e lá permaneceu, informando aos presentes que ele estava esperando o professor. E de vez em quando ele perguntava: o Fedeli já chegou? Olha, assim que o Fedeli chegar, vocês me avisem, insinuando que o professor havia se comprometido a estar presente lá, quando na realidade foi Plínio que disse que não receberia o professor. Foi a última mentira de Plínio, enquanto ainda o professor estava na TFP. O professor então rompeu com a TFP e aí pôde desenvolver o seu apostolado de forma independente da TFP. É sobre o apostolado do professor que nós iremos dar prosseguimento sobre essas crônicas do combate católico nos próximos vídeos. Bom, se você gostou desse vídeo, quiser se inscrever no nosso canal para receber as nossas notificações, você será muito bem-vindo. Aqueles que acompanham as nossas publicações e quiserem nos apoiar financeiramente, há um Pix, o número de Pix na descrição do vídeo, para aqueles que quiserem colaborar. Eu agradeço a todos e me despeço. Salve Maria, até mais, até o próximo vídeo.